Visto aqui a parte dos pronomes, desculpa, dos substantivos compostos, vamos começar aqui então a falar do pronome. 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 Pronome é uma classe de palavras. Pronome é uma palavra que acompanha o... Deixa eu melhorar aqui. Acompanha, tá descendo aí, vou melhorar. Acompanha o substitui um nome. Acompanha ou substitui um nome. Esse é o pronome. Acompanha ou substitui um nome. Beleza? Se eu disser vi a sua mãe. Vi a sua mãe. A palavra sua ali está o que? Acompanhando um substantivo. Acompanhando um substantivo. É um pronome. Está acompanhando a palavra mãe. Sua ali é um pronome, chamado pronome possessivo. Mas se eu dizer assim, isto não me agrada. A palavra isto aqui está acompanhando algum nome? Não, está substituindo alguma coisa ali que foi colocado, isso foi colocado no lugar, não foi isto, alguma coisa. Então isto é o quê? Isto é um pronome. Então a função do pronome é o quê? Acompanhar ou substituir um nome. É a função do pronome. Acompanhar ou substituir um nome. Beleza? É a função do pronome. Olha só isso. Se eu disser Pedro dormiu tarde. Pedro ainda dormia quando de manhã Pedro ainda dormia quando de manhã a mãe de Pedro chamou Pedro. Pedro dormiu tarde. Pedro ainda dormia quando de manhã, uma vírgula aqui, quando de manhã a mãe de Pedro chamou Pedro. Olha só,
E tem um excesso de Pedro aqui, não tem? Pedro, 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 Pedro. Excesso de Pedro aí. Em língua portuguesa, deve-se evitar essa repetição de substantivo. Fica muito esquisito. Pedro dormiu tarde. Pedro ainda dormia quando de manhã a mãe de Pedro chamou Pedro. Então, para substituir esse monte de Pedro aí, eu utilizo o pronome. Essa é a função do pronome. Substituir nomes. Então, vamos substituir adequadamente aqui. Pedro dormiu tarde. Ponto. Ah, ele ainda dormia quando de manhã a sua mãe o chamou. Bem melhor a frase ficou. Pedro dormiu tarde. Ele ainda dormia quando de manhã a sua mãe o chamou. Olha só. Pedro, ele aqui se refere a quê? A Pedro. Então substituiu. Ele ainda dormia quando de manhã a sua mãe o chamou. Tiramos aquele excesso de Pedro aí. Então o pronome aqui foi utilizado para substituir a palavra Pedro. Tá? A mãe de Pedro aqui eu troquei por quê? A sua mãe. A sua mãe. Então essa é a função do substantivo. Do pronome. De substituir um nome. Função do pronome é substituir um nome. Aí é o seguinte. Toda vez que o pronome estiver substituindo um nome, ele será chamado de pronome. Pronome substantivo. Ele exerce a função de substantivo. E toda vez que o pronome acompanhar um nome, acompanhar um substantivo, ele será chamado pronome adjetivo. Olha só, vi a sua mãe, ela está acompanhando o substantivo, então pronome adjetivo. Isso não me agrada. Isto é o que? Um pronome substantivo. O pronome então tem a função de acompanhar ou de substituir um nome. Função do substantivo. Se eu disser eu não gosto de café. Eu não gosto de café. Olha só, eu aqui é um pronome, está substituindo o quê? Um nome, não está? Sim, está substituindo um nome. Eu não digo assim, Cristiano não gosta de café. Não, em vez de colocar o meu nome, eu coloquei o pronome eu. Substituí o nome. Então, é um pronome o quê? É um pronome o quê? Substantivo. Aquele caderno é meu. Aquele caderno é meu. A palavra aquele aqui está o quê? Acompanhando a palavra caderno. Então, é um pronome o quê? Adjetivo. E a palavra meu aqui está acompanhando alguma coisa? Não. Então, meu aqui é um pronome substantivo. Pronome, ele acompanha ou substitui o nome. Se estiver acompanhando, pronome adjetivo. Se estiver substituindo, pronome substantivo. Vamos lá.
para a gente finalizar aqui essa introdução aqui. Se eu disser: encontrei o teu cachorro, mas não o prendi. Adiantou nada ter encontrado o cachorro. Foi embora do mesmo jeito. Encontrei o teu cachorro, mas não o prendi. Olha só. A palavra teu aqui é um pronome, não é? Está o que? Acompanhando a palavra cachorro. Um pronome chamado pronome. Pronome o que? É um pronome adjetivo. E ele tem uma classificação, esse pronome adjetivo aqui. Ele tem um pronome adjetivo possessivo. Daqui a pouco nós vamos ver aprender e começar hoje aí a classificar os pronomes, ver a classificação dos pronomes. Encontrei o teu cachorro, mas não o prendi. Tem outro pronome aqui, não tem? Esse o aqui está substituindo a palavra cachorro, não está? Ou eu escrevo: encontrei o teu cachorro, mas não prendi o seu cachorro. Não, esse o aqui é um pronome o quê? É um pronome substantivo. E ele tem uma classificação. Toda vez que esse o aqui estiver substituindo um substantivo que já foi mencionado anteriormente, ele é chamado demonstrativo. Então, é um pronome substantivo. Qual é a classificação desse pronome substantivo? Demonstrativo. Bacana? Dúvidas, perguntas? Os pronomes, vamos ver a classificação? Classificação. Vamos lá. Nós temos os pronomes pessoais. E eles se dividem em retos e oblíquos. Nós temos pronomes possessivos. Nós temos os pronomes demonstrativos. Nós temos os pronomes relativos. Nós temos os pronomes indefinidos. E nós temos os pronomes interrogativos. E temos os pronomes de tratamento. 1, 2, 4, 6, 7 tipos de pronomes. Vamos aprender um a um aí. Nós estamos aprendendo a classe das palavras, como as palavras se classificam. Já aprendemos sobre o substantivo, o adjetivo, o advérbio. Hoje nós vamos ver a classe dos pronomes. Vamos começar então. Pronomes pessoais. Pessoais. Vamos lá. Quais são? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Primeira, segunda e terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural. Esses pronomes que eu coloquei aqui são os pronomes pessoais retos. Os retos.
E nós temos pronomes oblíquos. Me. Vou colocar um pouco mais distante aqui. Me. Mim. Comigo. Te. Ti. Contigo. Aí, vamos lá. O. A. Lhe. Para mais aqui. Vou ficar mais pra. E o C. Vou colocar o C aqui na frente? Não, coloca aqui mesmo. E o C. Se. Consigo. A ele. Ou então a ela. Nos conosco, vos, convosco, os, as, lhes, se de novo, o si. O si. Consigo de novo. A eles. A elas. Olha só. Esses pronomes aqui. Preste bem atenção. Esses pronomes aqui. Não é para ter ficado assim, não é para ter ficado na ordem, mas. Esses pronomes aqui, me, te, o, a, lhe, se, nos, vos, os, as, lhes e o se, são chamados pronomes oblíquos. Eles têm uma classe dos oblíquos. Eles são chamados oblíquos átonos. E os demais aqui, ficou bem feio, né? Minha tabelinha ficou horrível. E os demais aqui, os demais são chamados oblíquos tônicos. Mas tá na apostila aí. Você olha ali. Temos os átonos e temos os tônicos. Puxa vida, como ficou feio. Bacana, esses aqui são os átomos. O que quer dizer átomo? Quer dizer que eles não, a sílaba é fraca, não é uma sílaba forte. Beleza? São os átomos. O me, o te, o a, o lhe, o se, o nos, o vos, o os, o as, o lhes e o se. Os demais todos vão ser tônicos. Quais são os tônicos? O mim, o ti, comigo, consigo, si, consigo, a ele, a ela, conosco, convosco, si, consigo, a eles, a elas. São os tônicos. Aí, você vai anotar aí no seu caderno o seguinte: os pronomes oblíquos. Os pronomes oblíquos átonos, eles vão sempre aparecer ao lado de um verbo. Aparecem ao lado de um verbo sem preposição.
aparecem ao lado de verbos sem preposição. Os átomos aparecem sem preposição. O pronome oblíquo átono aparece ao lado do verbo e aparece sem preposição. E o pronome oblíquo tônico aparece ao lado, ele vai aparecer sempre com auxílio de preposição. Ele não aparece ao lado de verbo, ele aparece ao lado de nome. Tá? Aparece ao lado de nome com auxílio de preposição. O pronome oblíquo tônico aparece com auxílio de preposição. Tá? Então, se você encontrar um oblíquo, quer dizer que tem uma preposição do lado dele. Ó, ele trouxe o caderno para mim. Consigo, aqui tem a preposição embutida aqui, com mais igo, a preposição aqui. Ele trouxe para ti, olha lá, sempre, 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 sempre. Ele só pensa em si, olha lá. A ele, a ela, a preposição já vem junto aqui, a ele, a ela. Toda vez que esse a ele e ela aparecer com um azinho na frente, a ele, a ela, para ele, para ela, esse azinho será a preposição. Então, ó, ele e ela pode ser oblíquo, pode ser reto, ou então pode ser oblíquo. Ele vai ser reto quando aparecer sem preposição. Se ele aparecer com preposição antes dele, quer dizer que ele vai se transformar. Ele vai ser o quê? Vai ser oblíquo. Para ele, para ela, a ele, a ela, com ele, com ela, aí ele será oblíquo. Beleza? Olha só. O que é importante para nós aqui? Entender sobre os pronomes pessoais retos e oblíquos. Eles seguem uma mesma linha. Olha só. Mesma linha. Mesma linha aqui, olha só. Vendo? Lá na prova, eles vão querer mudar essa ordem aqui. Aí você não pode esquecer que eles têm que seguir a mesma linha aí. Como é que vai aparecer na prova? Olha só. Olha só. Pedro trouxe consigo, melhor, ele trouxe contigo os materiais. Pedro trouxe contigo os materiais. Isso aqui está incorreto. Por que está incorreto? Pedro, qual é a pessoa do discurso? É eu, tu, ele, nós, vós ou eles? Ele. Então, qual é o pronome que corresponde com ele? É o consigo, não o contigo aqui, como está aqui. Pedro trouxe contigo os materiais. Errado. Errado. Por quê? Pedro é ele. Se eu disser assim, se eu disser, eles trouxeram consigo os presentes. Correto ou incorreto agora? Aqui em cima estava errado, né? Contigo é errado. Eles trouxeram consigo os presentes. Agora está correto. Olha lá. Eles trouxeram consigo os presentes. Então tem que seguir a mesma linha aí. Cuidado para você não errar isso lá na prova. Eles têm que inverter isso. Eles usam muito o pronome contigo e consigo para mudar. Esse aqui é que eles mais usam. O pronome consigo é um pronome de terceira pessoa.
É um pronome de terceira pessoa. Tá? Beleza. Uma outra coisa que pode aparecer na sua prova é o seguinte: esses pronomes aqui, retos, eles vão funcionar como sujeito da oração. Funcionam como sujeito. Os retos funcionam como sujeito. Os pronomes retos funcionam como sujeito da oração. Anote aí. Notaram? Os pronomes retos funcionam como sujeito da oração. Os pronomes oblíquos, tanto os átonos quanto os tônicos, vão funcionar na oração como complemento. Ou complemento verbal ou complemento nominal. Ok? Os pronomes oblíquos funcionam como complemento. Agora eu quero que você preste atenção no negócio seguinte, olha. Se esse ele, se esse ela, se tu, ele, nós, vós e eles aparecer com a preposição aqui na frente, vai ser complemento. Hã? Beleza? Ele trouxe para ele, olha lá, para ele. A Andressa trouxe o caderno para ele, aí vai ser complemento. Sem preposição, os retos aqui vão funcionar como complemento. Os oblíquos, como sujeito, Quem funciona como complemento é os oblíquos. Agora, existe uma exceçãozinha aqui, que eu posso ter um pronome oblíquo funcionando como complemento. Quero que você anote isso aí. Nem sempre eles vão funcionar. Em alguns casos, algumas exceções aí. Anote aí. Cuidado, hein? Que alguns pronomes oblíquos vão funcionar como complemento. Quais verbos que vai dar certo isso? O verbo fazer, o verbo mandar, o verbo fazer, mandar, o verbo ver, fazer, mandar, ver, o verbo sentir. Olha só, cuidado com esses verbos aqui, porque pode aparecer condições como essa aqui, olha só. Olha só. Fizeram-me cantar. Cuidado com isso. É um pronome oblíquo, sim. Um pronome oblíquo átono. Só que esse pronome oblíquo átono aqui, ele tem a natureza de ser sempre complemento. Aqui nessa frase aqui, ele não é complemento. Nessa frase aqui, os gramáticos dizem o seguinte, que ele tem dupla classificação. Ele é complemento do verbo fizeram e, ao mesmo tempo, ele é sujeito do verbo cantar. Então, ele é complemento do verbo fazer, olha lá, completo, sentido do verbo fazer, um objeto direto do verbo fazer, e ao mesmo tempo ele é o quê? Um sujeito do verbo cantar. Quando é que isso vai acontecer com esses verbos aí? Se após esses verbos aí, ó, o verbo fazer, mandar, ver, sentir, se após esses verbos aí aparecer o pronome oblíquo, tá? E logo em seguida aparecer o quê? Faltando um verbo aqui interessante para nós, o verbo deixar. Se logo em seguida aparecer o quê? O pronome, ó. Apareceu esses verbos aqui, apareceu o pronome. E logo na frente apareceu o quê aqui? Um verbo, mas não é qualquer verbo, não, um verbo no infinitivo. Nossa, Deus, cai lá no cesto lá. O pronome me, da linha 25 do texto, funciona como sujeito do verbo cantar. Cara, 10, 11 vou marcar que não. Olha lá. Ó, mais uma. Ué. Fazer, mandar, cantar, né? Mandar aqui, ficou mantar. Mas o que foi isso?
Mandar. Olha lá. Mandei-o limpar. Certinho lá. Mandei é complemento do verbo mandar? Sim. É sujeito do verbo limpar? Sim. Ele é complemento do verbo mandar ao mesmo tempo. Completa o sentido do verbo mandar. É um objeto direto do verbo mandar. E ao mesmo tempo, ele é um sujeito do verbo limpar. Então ele é o quê? Ele é objeto direto. Ele é um objeto direto. E ao mesmo tempo é sujeito. Já tem que memorizar esses verbos aí. Isso é raro, tá? É raro. Acontece com pouquíssimos verbos. O verbo fazer, mandar, ver, sentir e deixar. Professor, se eu colocar me fizeram cantar, fica certo também ou não? Me fizeram cantar. Eu não posso. Eu já vi na prova eles falando pra gente fazer, reescrever, né? Colocar o me na frente do verbo. Fica correto ou não? Posso colocar aqui me fizeram cantar. Não posso fazer isso. Não posso iniciar uma frase com um pronome oblíquo. Não posso iniciar a frase com um pronome oblíquo. Tá? Olha lá, mais uma. Vi-o fugir. Vi-o fugir. Olha lá. Esse o aqui é o que? Sujeito do verbo fugir. Senti sentiu respirar. Olha lá. Deixaram-me falar. Eu vou repetir aqui para ficar bacana. Os pronomes oblíquos funcionam na oração como complemento dos verbos. Ou complemento verbais ou complementos nominais. Todos aqueles oblíquos. Porém, se aparecer o verbo fazer, o verbo mandar, o verbo ver, o verbo sentir, o verbo deixar, e logo após esses verbos aparecer um pronome, e logo após esse pronome aparecer um verbo no infinitivo, então esse pronome será o quê? Sujeito. Agora, cuidado com isso. Cuidado com isso. Olha só. Fizeram. Eu posso trocar esse me aqui por eu? Não posso trocar. Fizeram eu. Eu pode ser complemento do verbo fazer? Não. A gente vai ver isso aqui na frente. A gente vai ver isso aqui. Eu, ele, ela não pode funcionar como complemento verbal. Quem funciona como complemento verbal é quem? Os pronomes oblíquos. Então eu só posso colocar aqui o quê? O me, porque ele é complemento do verbo fazer. Só que qual é o sujeito do verbo cantar? É o me aqui. Bacana? Memorizem, grifem, coloquem na parede da casa. Isso fará a diferença lá na prova de vocês, com certeza. Fazer, mandar, ver, sentir e deixar. Apareceu esses verbos aí. Apareceu o pronome. E logo após o pronome apareceu um verbo no infinitivo. O que é verbo infinitivo? Um verbo que termina com a letra R. Quer dizer o quê? Quer dizer que esse pronome oblíquo aí, nesse caso aí, ele vai funcionar como sujeito. Vai funcionar como sujeito do verbo que estiver aqui na frente e vai funcionar como complemento do verbo que apareceu aqui atrás. Maravilha.
Uma outra coisa importante para nós aqui, para a gente finalizar. Uma outra coisa importante para nós aqui é o pronome oblíquo. Vamos lá. Vamos lá. Pronome oblíquo conosco. Conosco e convosco. Olha só, eu posso escrever conosco e também posso escrever com nós. Posso escrever convosco, então posso escrever com vós. É opcional para nós aí escrever. Ou conosco ou com nós, ou então convosco ou com vós. Bacana? Olha só. Ele, não, melhor. Pedro quer falar convosco. Ou então pode dizer assim: Pedro quer falar com vós. Eu posso colocar vós, Cristiano? Pode. Mas você só pode colocar vós. Você só pode colocar vós ali se após esse vós aqui aparecer o quê? Aparecer o quê? Algumas coisas. Se for aparecer o pronome todos, se aparecer o pronome ambos, se aparecer o pronome todos, ambos, o outro mesmo, todos, ambos, outros, se aparecer próprios, ou se aparecer tem um outro pronome aí na frente. Vou me lembrar aqui. Mesmos. Ou um numeral qualquer, um número qualquer. Qualquer número. Certo? Todos, ambos, outros, próprios, mesmo, ou então um numeral qualquer. Pedro quer falar com vós. Se eu parar aqui está errado. Pedro quer falar com vós todos. Aí beleza, aí está correto. Olha lá. É preciso falar convosco. Beleza, posso para o ponto final aqui. Agora, preciso falar com vós outros. Correto. Ele virá conosco. Correto. Ou então, ele virá com nós todos. Ou com nós 5. Ou com nós próprios. Ou ele quer falar com nós mesmos. Ou ele quer falar com nós... Com nós 8, nós 3. Então tem que ser os pronomes aqui após o com nós e com vós. Com nós e com vós tem que aparecer esses pronomes aqui. Todos,
ambos, outros, próprios, mesmos ou então qualquer número. Aí para facilitar para você não esquecer, aí você pega isso aqui, ó, todos, né? Todos pra você não esquecer. Todos, ambos, mesmos, próprios, outros e um número qualquer aí. Se você não esquecer, você lembra lá. Tampo um número qualquer. Você não vai esquecer aí as terminações. Tampo um número qualquer. Pedro quer falar conosco. Pedro quer falar com nós todos. Pedro quer falar com nós 5. Pedro quer falar com nós próprios. Com nós mesmos. Beleza. Preciso falar convosco. Correto. Preciso falar com vós outros. Preciso falar com vós mesmos. Preciso falar com vós próprios. Ele virá conosco, correto. Ele virá com nós todos. Ele virá com nós próprios. Beleza? Então, cuidado. Não posso parar minha frase aqui, tá? Não posso parar minha frase aqui. Se eu parar minha frase aqui, estará errado. Bacana? Então, essas eram as curiosidades em relação aos pronomes pessoais retos e os pronomes oblíquos. Tá? Para a gente finalizar, os pronomes pessoais retos vão funcionar como sujeito da oração. E os oblíquos funcionam como complemento. Vai ter uma exceção, que os pronomes oblíquos funcionarão como sujeito. Vai ser na prova lá. Os pronomes oblíquos funcionam sempre como sujeito. Correto ou errado? Errado. Não exceção. É melhor, deixa eu reformular aqui. Os pronomes oblíquos funcionam sempre como complemento. Certo ou errado? Errado. Vai ter casos que ele vai funcionar como sujeito da oração. Como? Um sujeito de um verbo no infinitivo. Tá? E cuidado com o pronome conosco e convosco. Conosco e convosco. Cuidado com isso. Aí agora eu vou falar aqui dos pronomes possessivos. Aí sim nós vamos embora. Para a gente finalizar, falar dos pronomes possessivos. Não há muita coisa para falar do pronome possessivo. Ele é o mais, eu creio que o pronome possessivo é o mais fácil de todos. Para a gente finalizar aqui, pronomes possessivos agora. O pessoal reto que a gente fala, a gente já falou. Os pronomes possessivos. Os possessivos. Pronome possessivo indica o quê? Posse. Indica posse. Indicam posse. O nome já diz. Olha só. Se eu disser assim: o carro é meu. A minha casa é bela. Pronome possessivo é um pronome que mais destrói casamento. Sabia disso? É um pronome que quem é casado tem que eliminar a vida dele. Salário é meu, a casa é minha, o carro é meu, eu faço dele o que eu quiser. E você limpa o seu. Pronome terrível. Aí no casamento tem que usar muito nosso, né? Nossa casa, nosso carro, nossos filhos. O meu filho. Pronome possessivo indica o quê? Posse. Posse. O carro é meu. A minha casa é bela. Lá. Minha casa indicou posse. Indicou posse. Quais são os pronomes possessivos? Vou anotar aqui. Quais são os pronomes possessivos?
meu ou meus, teu ou teus, né? Seu ou seus, sua ou suas, nosso ou nossos, vosso ou vossos. Ó, melhorar aqui. Vossa ou vossas. Que apaguei e escrevi a mesma coisa. Aqui é para ser nossa. Nosso ou nossos. Nossas ou nossas. Vosso ou vossos. Vossa ou vossas. Meu, teu, meu, seu, nosso e vosso. Teu. Ué. Meu, minha, teu. Faltou aqui, ó. Ficou errado aqui. Meu. Ah, tá. Faltou o minha aqui, né? Faltou sim, ó. Vou colocar aqui então. Meu. Meu, minha, teu. Minha. Teu ou teus. Tua ou tuas. Consertem aí. Meu, minha, teus, tuas, seu, sua, nosso, nossa, vossa e vossa. Bacana? Aqui também. Meu é um pronome de primeira pessoa, não é? Aquele caderno é meu. Teu é um pronome de quê? Segunda pessoa. Quando eu estiver me referindo à segunda pessoa. Estou conversando com você. Tu trouxe o teu caderno? Correto. Cuidado, hein? Tu trouxe, não, tu trouxeste. Tu trouxeste o teu caderno? Correto. Cuidado, hein? Tu trouxestes o seu caderno? Errado. Eu não posso inverter, não, mudar essa linha, não. Tu trouxestes o teu caderno? Tu trouxestes o teu caderno? Correto. Tu trouxestes o seu caderno? Errado. Não posso mudar a linha, não. O seu tá no terceiro. Cuidado, hein? Porque você não pode mudar essa linha, não. Tu trouxeste o teu caderno? Errado. Não, tá certo. Oh, desculpa, aqui tá certo. Agora, tu trouxeste o seu caderno? Agora estaria Porque o seu da terceira pessoa. Aqui tá errado. Por quê? Eu mudei a linha aqui, ó. Beleza? Então, há uma confusão enorme entre seu e teu. Lembra que o seu é pronome de quê? De terceira pessoa. Pedro trouxe a sua mãe. Olha lá. Pedro trouxe a tua mãe? Errado. Pedro trouxe a sua mãe. Compreenderam isso? O pronome possessivo indica posse. Se estiver acompanhando o substantivo, pronome adjetivo. Se estiver substituindo, pronome substantivo. Bacana, pessoal? Com isso, então, encerramos a nossa aula de hoje. Revisem a matéria, lembrando sempre, os pronomes oblíquos e os pronomes possessivos, eles seguem uma linha. Você não pode mudar essa linha aí conforme você estiver escrevendo a frase. Tá? Tu não deves trazer a sua mãe para a festa. Correto ou incorreto? Tu não deves trazer a sua mãe para a festa. Errado. Tu não deves trazer a tua mãe para a festa.
Você não pode mudar essa linha, não. Você começou com tu, vai terminar com tu. Tu, dos verbos também, ó. Tu não deves. Tu não deve trazer a sua mãe errado, Tu não deve. Mesma linha. Tu não deves trazer a tua mãe para a festa. Comecei com te, com pronome tu, vou até o final. Comecei com o seu, vou até o final. Bacana? Abraço. Revise a matéria aí e até a nossa terceira aula, se Deus quiser.